de outro lugar, a não ser o centro da vontade de Deus. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata, coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Aleluia, Jesus. Grandioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos louvar o Teu nome, glorificar o santo, santo, santo nome do Senhor. Ao Senhor seja honra, ao Senhor seja glória, ao Senhor seja louvor, a primazia. Ó Deus, toma o Teu lugar, que o lugar é Teu, o lugar não é nosso. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, conduza esse encontro, Espírito Santo de Deus, conduza esse ajuntamento, para a honra e glória, a honra e a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém, pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, querido. Deu para aquecer um pouquinho aí, né? Amém?
aquecer o coração, limpar os olhos, né? Limpa os olhos um pouquinho. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração e eu trouxe aqui para a igreja no domingo passado. Levaria lá para a PIB Viva no domingo, mas não deu, com o pastor Lívio, né? Pode mandar, vou mandar. Queridos, quero compartilhar com você 4 versículos. O pastor, quando fala assim, é porque lá vem história, né, gente? Mas prometo que não. 2 Samuel, capítulo 11, do verso 1 até o verso 4. 2 Samuel, capítulo 11, do verso 1 até o verso 4. Nós oramos aqui agora há pouco, para que Deus possa abrir nossa visão, para que a gente possa direcionar a nossa visão para aquilo que o Senhor tem para nós, como pastores, como líderes. E a gente sabe que nesse tempo, né, a gente tem uma concorrência muito grande para ofuscar a visão, para tirar a gente do foco e para tirar a gente do lugar onde Deus quer que a gente esteja. O lugar que Deus quer que a gente esteja. Olha só que texto maravilhoso. Você já conhece esse texto, talvez melhor do que eu. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha quem? Joabe, com seus oficiais e todo o seu exército. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Não era para ter ido? Mas não foi, né? Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear no terraço do palácio. Do terraço, viu, repita comigo, do terraço, viu. O que ele viu? Não foi uma mulher, foi Batseba, né? Foi Batseba. Está aqui, ó. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Vai lá saber quem é essa mulher aí, né? Meus olhos já disseram que ela é bonita. Disseram-lhe o seguinte: olha, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias. Mulher de quem? Tinha dono, né? Tinha marido, né? O hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela. Você já sabe o resto da história, né? Já sabemos o resto da história. Mas o que Deus quer ministrar no nosso coração? Eu só quero trazer essa palavra para você aqui nessa tarde. Quando nós não estamos no lugar onde Deus quer que a gente esteja, a nossa visão é desviada daquilo que Deus quer que a gente olhe. Davi era para estar junto com o seu exército. Era para estar junto na guerra, na batalha. Mas Davi já lutou tanto, Davi já batalhou tanto, tantas guerras, tantas lutas. O que esse homem já passou, né, gente? Ele chega no momento e fala assim: cansado desse negócio de guerra, esse negócio de batalha. Joabe, sume lá, meu amigo, vai lá, vai, leva lá, vai e vença. Como a gente diz lá no quartel, vai e vença, vai e vença. Você vai vencer, está no papo isso daí, vai lá. E ele ficou onde? No palácio. Era para estar no palácio? Não era. Ficou no palácio. Vou subir no terraço, tomar um ar, né, tomar uma brisa. Os homens tudo na guerra e as mulheres o quê? Sozinhas lá, né? Todo mundo guerreando, as mulheres sozinhas. E lá do terraço ele viu. Sublinhe na sua Bíblia assim, viu. A visão que ele teve, quando ele desviou o olhar do lugar onde era para ele estar e do que ele deveria estar fazendo como líder, ele começou a olhar aquilo que o inimigo colocava diante dele. A gente, como um pastor, também é assim. Nós precisamos, todo momento, por isso a gente orou aqui no começo, eu preciso estar no lugar que Deus quer que eu esteja. Líder, você precisa estar no lugar que Deus quer que você esteja. Porque se você estiver lá, no centro da vontade de Deus, você vai contemplar aquilo que Deus quer que você contemple, e não aquilo que o mundo oferece. E eu não estou dizendo necessariamente de pecado, não, gente. De pecado, né? O autor aos Hebreus diz, desembaraçando de tudo aquilo que nos aprisiona e do pecado. A gente precisa, né, sempre tirar
aquilo que vem atrapalhar a gente de estar no centro da vontade de Deus e visualizar, ter a visão que Deus tem para a gente nesse tempo. Amém, queridos? Nós precisamos fazer isso. Num dos encontros do DNA, lá em BH, pastor Ricardo Capler, né, um grande amigo nosso, conversando, e a gente conversando assim sobre o que rola nas igrejas, né? Ele falou uma coisa muito interessante, falou assim: pastor Jefferson, eu estou pedindo a Deus para me mostrar que não o que eu tenho que colocar, é o que eu tenho que tirar, que me atrapalha de realmente ver e viver o que Deus tem para a minha vida. É isso que a gente tem que fazer. Senhor, eu estou no centro da vontade de Deus. Irmãos, eu louvo a Deus por cada um de vocês que está aqui, amém? Vocês escolheram estar aqui. Vocês têm alguma dúvida que Deus queria que vocês estivessem aqui? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu louvo ao Senhor por esse tempo precioso, né? O pastor Léo vai estar ministrando aqui. Louvo a Deus pela vida do DNA. Nós louvamos a Deus quanto a gente cresce, quanto a gente passa a olhar aquilo que Deus tem para nós. Busque como líder, como homem e mulher de Deus, estar no lugar que Deus quer que você esteja, para que você olhe o que Ele preparou para você, amém? Quero orar com você antes de passar a palavra. Feche seus olhos. Deus, nós te louvamos, ó Deus, te louvamos, como é bom estar aqui, ó Deus, como é maravilhoso sentir a Tua presença nesse lugar, Deus, ver tantos irmãos de tantas igrejas diferentes, denominações diferentes, mas um reino só, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está transformando a nossa visão, unificando a nossa visão, ó Deus, porque o reino é um só. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de estar aqui, Deus. Nós, como pastores, líderes, ó Pai, como discípulos do Senhor, como servos do Senhor, Deus, o nosso desejo não é outro a não ser estar no centro da Tua vontade, ó Deus. Mas nos ajude, ó Pai, a vencer, Senhor, o comodismo, a preguiça, Senhor, tanto desânimo, tantas coisas que vêm, Senhor, assim como foi com Davi e levou ele para o outro lado, ó Deus. Que a gente não venha, Senhor, sair, Senhor, dessa batalha. Nós somos guerreiros do Senhor, nós somos soldados do Senhor. Soldado é para estar na batalha, não é para estar no palácio o tempo todo, é para estar na batalha, que a gente possa ter isso em mente, ó Deus, estarmos juntos como igreja de Cristo nessa batalha, ó Deus, lutando, ó Pai, por uma causa maravilhosa e sabendo que a vitória é nossa em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, sempre, Senhor, direcionar o nosso olhar, não para distrações, para coisas que o mundo oferece, ó Deus, Senhor, mas nos ajude a olhar, Senhor, com os Teus olhos, para aquilo que o Senhor tem para nós. Essa nossa oração, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você pode mais uma vez aplaudir ao Senhor. Quero chama o pastor Léo, o pastor Lívio. Lívio, vem cá, Lívio, por favor. Pastor Lívio, uma salva de palmas para esse homem aí, ó. Esse homem tem abençoado demais a gente, amém? DNA Costa Verde existe por causa desse homem aí, Deus colocou no propósito no coração dele, tem nos abençoado tanto. Pastor Lívio, né, ele levou o pastor Léo ontem lá em São João, logo mais em Campo Grande. Ele falou assim: pastor Jefferson, acho que eu vou arrumar uma agenda do pastor Léo na sua igreja. Eu falei: cara, a gente sonhou com isso desde o ano passado. Falei: por favor, a gente arruma o horário. Eu sei que o horário é diferente, mas é bom assim mesmo. Lívio, obrigado, meu amigo. Prazerzão, Jefferson. Pessoal, boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Eu quero ser bem breve, porque a gente está com o horário escalonado, né? Sair daqui tem que ir para Campo Grande, então eu quero deixar aí o pastor Léo bem à vontade, com bastante coisa para compartilhar. Mas eu quero dar os parabéns a vocês, porque, olha, eu vou confessar aqui, Jefferson, eu vim dirigindo pensando assim, quantas cabeças o Jefferson conseguiu juntar lá? Uns 10? Uns 5, vai ser uma roda. Eu vim pensando assim, vai ser uma rodinha de bate-papo, que é importante também, a gente faz de boa também. Mas quando eu cheguei aqui, que eu vi essa multidão aqui, quinta-feira à tarde, comprometida, os pastores. Quem é pastor que está aqui? Levanta a mão aí, os pastores. Uau! Parabéns, pastores. Palmas para esses homens aí, gente. Essas mulheres de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, pastores. Muito bom ter vocês aqui, realmente, muito bom mesmo.
Ao final, nós temos um aviso da conferência que vai ter em Pavuna, mas eu vou deixar o pastor Eliezer ao final fazer com calma. Eu vou chamar o Léo aqui. Vem cá, Léo. Deixa eu orar pelo Léo. Para mim é uma alegria voltar aqui a essa terra, né? A Conexão Costa Verde está crescendo, estamos orando para multiplicar para Angra. Tem alguém de Angra aí? Aí é querer muito hoje, né? Querer muito hoje ter gente de Angra aqui, né? Mas quem sabe, né? Viria, né? Adoeceu? Ah, então tá bom. Estende sua mão para cá, querido. Abençoa a vida do pastor Léo, intercede por ele. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, ó Deus, por essa tarde linda que o Senhor prepara para nós. Obrigado porque o Senhor nos uniu aqui como igrejas, como pastores, como membros, líderes, discípulos de Jesus. E o nosso desejo, Pai, é alcançar todo o Rio de Janeiro para o Senhor. E, em especial, alcançar aqui a Costa Verde também. Deus, em nome de Jesus, agora quero colocar diante do Senhor a vida do pastor Léo. Quero agradecer pela vida dele, pela vida da pastora Lorena, que vieram ao Rio, estão aqui conosco, já nos abençoaram ontem à noite. E eu peço, Pai, renova as forças do teu filho, usa ele com graça e sabedoria nessa tarde. Ó Deus, fala ao nosso coração, desperta a nossa mente, pois queremos estar com coração e mente alinhados com o Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, toma esse momento aqui e faz o teu querer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Pastorzão. Boa tarde. Graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Eu confesso que quando o pastor Lívio mencionou sobre fazer uma roda aqui com alguns poucos pastores, eu também me animei, viu? Eu fico feliz mesmo de ver tantas pessoas, mas essa roda de uma conversa mais pessoal, uma conversa mais íntima, agrada muito o nosso coração, né? E eu sei que tantas pessoas às vezes dá essa sensação do tipo assim, vai ser mais um culto, vai ser mais uma reunião onde eu vou assentar, eu vou receber, eu vou embora. Então, eu queria já aproveitar logo na introdução, para nós transformarmos essa reunião numa mesa de café, para a gente tomar um cafezinho junto, mineiro, com um pãozinho de queijo. Você imagina o pão de queijo, o café, eu sei que você já tomou, comeu um bolinho gostoso, mas vamos ficar aqui como que numa roda bem pessoal, bem íntima. Eu estou aqui com o meu coração, eu estava ali meio que coçando a cabeça, orando e falando, meu Deus, mas o Senhor colocou tanta coisa no meu coração, como eu vou fazer? E o Espírito Santo veio com muita clareza, trazendo para mim uma conversa. E numa conversa a gente fala sobre vários assuntos e a gente abre também para uma interação. Então, eu quero dizer para você que nós estamos aqui numa reunião bem gostosa, numa interação bem pessoal, para você ficar bem à vontade, para ter a liberdade, como se estivéssemos sentados, né, pastor Jefferson, sua esposa, Lidiane, o Mateus, né, eu, a Lorena, que eu queria que corresse aqui, vem cá, Ló, e pastor Lívio, e sei que eu vi tantas mãos levantadas aqui, já consegui dar um abraço a alguns pastores, e nós estamos sentados assim numa roda, e você fica à vontade para interagir, tá? Quero mais uma vez, vem cá, Ló, sobe aqui, eu quero honrar pastor Jefferson, Lidiane, Mateus, está faltando também, a Laura está faltando, né? Mas eu queria que você, ele já pediu para dar aplauso para tanta gente aqui, né? Vamos dar um aplauso para eles, por essa equipe. Pastor Léo, cadê o pastor Léo aí, meu xará? Está lá atrás, pastor Léo, tem uma equipe aqui de alto nível, preparou tudo para nos receber, muito obrigado, são os anfitriões, também honro demais os pastores que estão presentes, uma alegria estar aqui com vocês. Está aqui ao meu lado, eu estou muito bem acompanhado, está vendo, né? Eu tenho que, entendeu? O tupete ajuda, o tênis ajuda,
mas essa é mesmo uma grande mulher de Deus na minha vida. A Lorena é pastora junto comigo. Nós somos casados há 13 anos, temos 3 filhos, o João, o Pedro e o Felipe, nada contra os Tiagos. No nosso barquinho ele acabou ficando de fora, mas não é nada pessoal. E nós temos edificado essa família aí para a glória de Deus, né? Liderando também a juventude na central, temos também funções executivas lá na igreja. Eu vou passar para Ló, dar uma saudação e também ficar à vontade, às vezes compartilhar algo do coração, e na sequência eu vou puxando e conduzindo aqui a nossa conversa de hoje. Boa tarde, que alegria para a gente estar aqui com vocês. Rio de Janeiro é o lugar que todo mineiro vem passar férias, né? A gente aproveita muito dessa terra, mas a gente veio também agora com o coração para servir vocês, né? E é uma honra mesmo ver tantas igrejas aqui representadas, e eu sei que a partir de cada um de vocês aqui tem um rebanho, né? Tem vidas abaixo, e eu creio que o Senhor está levantando mesmo homens, mulheres comuns para fazer uma grande obra, né? Essa é a obra de Deus. Deus escolhe pessoas que estão disponíveis e, a partir do nosso sim, Ele faz grandes coisas, né? Então, eu creio que nessa tarde o Senhor pode te entregar aqui tesouros, às vezes uma chave, uma resposta que você está buscando, uma direção, a clareza de uma estratégia, né, para o seu grupo de jovens, para algo específico que você quer fazer nessa igreja. Então, essa é a minha oração, que o Senhor abra a sua mente com ideias, com criatividade, com respostas, que esse bate-papo aqui possa ser frutífero na vida de vocês. Amém? E eu estou às ordens, né, para conversar, para também tirar dúvidas sobre células, sobre trabalho com jovens, sobre crianças. Eu estou aqui com o Léo, estou ali na retaguarda, mas estou às ordens também. Obrigado, amor. Depois eu chamo ela aqui para me ajudar nas respostas, né? É um alto nível de sabedoria. Eu vou começar conduzindo aqui o nosso bate-papo. Veio uma impressão muito forte aqui ao meu coração de trazer para vocês, já logo no começo, uma inspiração. Uma inspiração para o seu ministério, uma inspiração para o público, para a igreja, para aqueles que você lidera, daquilo que Deus pode e quer fazer a partir da vida deles. E acho que, eu sei que todos, né, carregamos algo especial da parte de Deus, mas eu acredito que aquilo que Deus fez e está fazendo na minha vida pode servir de uma inspiração para você. Eu sou daqueles improváveis. Se talvez eu fosse escolher uma história na Bíblia de alguém que se pareça comigo e que eu tenha uma identificação, eu pegaria aquela que parece um filme de terror. Não sei qual que você pensou aí, mas quando eu leio, ela parece até uma história assim meio macabra. É a história do Gadareno. Quando Jesus ele atravessa um lago para ter um encontro com um homem que não fez nada para merecer aquele encontro. As pessoas daquele vilarejo consideravam até que os porcos valiam mais do que uma vida. Ele estava lá se cortando. Ele estava lá vivendo sozinho no lugar mais sombrio de uma cidade, num cemitério. Ele estava perturbado espiritualmente. Diz que ele estava tomado por uma legião de demônios, e legião no Império Romano era equivalente talvez a 6.000 soldados. Então ele estava carregado. Ele estava perturbado também emocionalmente, né? Transtornado, eu poderia dizer, porque ele já tinha até tirado a sua roupa, ele andava nu. Ele se cortava, ele estava lá isolado, ninguém dava nada por ele, mas Jesus foi ao encontro dele. E quando Jesus chega, você vê, não tem duelo. A gente tem a falsa ideia do
do embate do bem contra o mal. O diabo tem até um poder, você viu o que fez com aquele homem. Você vê que o diabo também tentou até, que você conhece a história, impedir Jesus de chegar lá com uma tempestade. Mas se o diabo tem um poder real, vamos falar a verdade, Jesus tem um poder surreal. Ele já chega ajoelhando ali, né, se contorcendo, e o que queres comigo, Senhor? E uma palavra de Jesus, está tudo resolvido. E foi mais ou menos assim na minha vida. E foi tão interessante que aquele homem, ele vira para Jesus e fala assim: deixa eu te seguir. Ele fala: vai ser fiel no pouco, para depois você vir para o muito. Volta para sua casa. Vai começar lá, você vai dar testemunho lá, você vai fazer uma transformação lá, e daqui a pouco ele se torna um missionário, vai para Decápolis. A história é extraordinária, eu sei que a maioria aqui talvez até já pregou sobre, né? Eu recentemente preguei essa mensagem na Central, muito interessante. Eu coloquei aqui, pastor de jovens, né, gente? Eu coloquei aqui um barbeiro e coloquei aqui uma maquiadora. Chamei 2 voluntários, tiramos a foto antes, e uma pessoa teve um encontro com o barbeiro, e uma outra teve um encontro com a maquiadora, e nós vimos o resultado. Sabe como é que termina essa história? É lindo, porque termina essa história assim: e todos ficaram admirados. E aí nós chamamos a menina, né, voltando da maquiagem. Uau, nem parece, meu Deus, que transformação que uma maquiadora é capaz de fazer. Aí chamamos o outro do barbeiro, que estava com o cabelo desse tamanho, e agora está parecendo, né, o novo gadareno, em perfeito juízo. Estava ali lindo. Aí eu falei: se um encontro com um barbeiro gera essa transformação, deixa eu dizer, Jesus de Nazaré está nesse lugar. E um encontro com Ele. Eu tive um encontro com Ele. A minha vida nunca mais foi a mesma. Talvez alguns aqui já escutaram a minha história. Quem já escutou? Algumas mãos levantadas. Então, pois eu, infelizmente, eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão. Eu, quando nasci, minha mãe já era divorciada do meu pai. E não tendo condições de me sustentar na capital, em Belo Horizonte, foi mudar para o interior de Minas Gerais, cidade chamada Araxá. Então fui criado lá, sem o pai, a mãe para sustentar, trabalhando de manhã, de tarde e de noite, uma guerreira. Mas infelizmente, pela situação toda, sem Jesus, nossa família não conhecia o Evangelho, tendo que trabalhar, ausente, e nasce então aquele menino, sem referência, e consequentemente sem Jesus, vazio, e fui buscar formas de preencher. Com 13 anos, eu comecei nas drogas. 13 anos. Então, vou te contar minha idade. Quantos anos eu tenho? Quem dá mais? Quem dá menos? Vamos ver. Me ajuda aí. Um palpite. É difícil, né? Porque depois você erra feio e fica mal para você, né? Eu estou com 35. 35. Eu já sou pai de 3, né, gente? Casado há 13 anos. 35 anos. Isso significa, nós estamos falando de cerca de 22 anos, quando eu usei droga pela primeira vez. Por que eu estou falando isso? Eu quero trazer uma reflexão aqui para você. Qual reflexão? Se há 22 anos atrás, um menino de 13 estava usando droga, com 13 eu fui introduzido na maconha, com 14 eu fui introduzido no crack, com 15 eu estava no êxtase, LSD, drogas sintéticas, e já tinha me tornado um traficante, vendendo primeiro pequenas quantidades de drogas para sustentar o meu vício, mas daqui a pouco acabei, infelizmente, sendo influenciado, né, vendo a juventude perdida, comecei a vender grandes quantidades de drogas, a ponto de pagar meu aluguel, de sustentar, de viver disso.
Então, eu estou querendo aqui trazer uma reflexão. 22 anos, um menino de 13 estava nas drogas. Passa 22 anos. Como é que está o mundo hoje? Como é que está a realidade hoje? Como é que está a juventude hoje? Uma das coisas que Deus falou no meu coração aqui, eu falei, meu Deus, mas eu tenho que ir para uma direção. Mas Deus falou, você precisa falar com ele sobre o valor da juventude. Porque o diabo vê, e o diabo vai atrás. E o diabo anda ao derredor buscando crianças, adolescentes. Né? No Rio, eu comentei que um menino de 14 carregava um fuzil. Aí alguém me retrucou e falou, não, é menos. O tráfico de drogas investe nos adolescentes. Dependendo da idade e da função, já ocupa uma posição de supervisor no tráfico de drogas. Pega meninos e prepara os meninos para o autoextermínio, o exército do terror, para ser um menino bomba. Então, os jovens, adolescentes e crianças são preparadas por Satanás. Eu estava andando com a Lorena hoje e comentei com ela uma frase, né? Se tem gente que brinca de ser crente, tem que lembrar que o diabo não brinca de ser diabo. Né? O diabo não brinca, e ele quer pegar geral. E está pegando adolescentes e jovens. Por quê? Porque o império das trevas já viu a força que o jovem tem. Já viu a força que um adolescente tem. E nós como igreja? E você como pastor? Você já viu a força do jovem? Você já viu a força do adolescente que anda em bando e que influencia outros? Nós lideramos lá centenas de células de adolescentes e jovens. E aí uma mãe veio me questionar, falou assim, mas pastor, me explica aí, você vai pôr a menina adolescente para liderar? Aí eu contei minha história para ela. Aí eu falei assim, eu com 13, levava os meus amigos para casa e eu influenciava eles a usar droga. Eu levava eles para experimentar. Você tem que experimentar, você tem que ver de qual que é. Eu fui influenciado com 13 anos. Você sabe quem me levou para as drogas? Vou lembrar você, já não passa 22 anos atrás, quem me levou para as drogas? Um menino de 12. Então, vamos lá. O diabo tem recrutado essa turma. Aí eu virei para aquela mãe e falei assim, o que você quer do seu filho? Você quer que ele só assente e receba? Você quer que ele seja influenciado? Ou você quer que ele levante para ser um influenciador? Os meninos de 13, de 12, tem uma menina que nos procurou com 13 anos para dizer que ela não se via mais como menina. Sofre bullying, um menino que quer viver em santidade, uma menina que quer viver em santidade, mas não é porque não teve relação com outra menina, um menino com a menina, não. Sofre bullying porque não experimentou uma pessoa do mesmo sexo. É pesado, você acha que não é, tem que acordar, porque tem que pôr os adolescentes aqui para falar. Fala a verdade, o que acontece lá na sua escola? Ele vai te contar. Aí nós temos que, então, como igreja, escolher se nós vamos continuar indiferentes ou se nós vamos enxergar aquilo que o próprio Deus declara. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Ele unge Bezalel, um adolescente, ser cheio do Espírito Santo. Ele levanta Joás, Josias, crianças na sua pré-adolescência, e unge como rei. Ele levanta Daniel, tantos na Bíblia, na sua fase adolescente, jovem, né? O apóstolo
Paulo vai escrever para Timóteo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. O que eu estou querendo dizer para você, pastor, não deixa a turma se perder. Deixa. Assim, o bicho está pegando mesmo. Agora, nós também não podemos deixar a nossa juventude acomodada, apática, só entrando para receber. Na Central nós fizemos uma transição. Essa transição também tem a ver com o nosso estilo de liderança. Deixa eu te contar uma coisa sobre o nosso ministério com a juventude. Nós não fazemos nada para jovem. Nós não fazemos nada para adolescentes. Não tem nada para jovem, nada para adolescente. Como assim, pastor? Porque nós fazemos por meio dos jovens e por meio dos adolescentes. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Adolescentes têm um potencial ilimitado disponível para você, é o Espírito Santo. Se abra para receber o poder que te reveste, que te capacita e que te levanta. Não é para ser influenciado, não. É para influenciar e fazer a diferença. Se nós quisermos alcançar a nova geração, entenda, um adolescente vai alcançar um outro adolescente. Um jovem vai alcançar um outro jovem. Ninguém na minha sala pregou para mim quando eu tinha 13 anos, nem 14, nem 15, nem 16, nem 17. Ninguém. É de chocar. É de indignar. Espera lá, será que não tinha um crente na minha sala de aula? Será que não tinha um no meu bairro? Será que eu era tão cego assim e tão surdo assim? Ninguém falou. Quando eu tinha 18 anos, pela primeira vez, eu escuto o Evangelho. E sabe como eu escutei pela primeira vez? Eu acho que eu chamei muita atenção. Eu estava na minha fase dreadlock, sabe como é que é? Deixei meu cabelo crescer bastante, assentei, muito chapado, uma pessoa pegou um pente, fez assim no meu cabelo, até ele ficar bem grande, veio uma agulha, costura e faz os dreads. Então eu era cheio de dread, usava uma faixa e os dreads para trás, assim, não sabe? Tipo o cabelo assim do Bob Marley. Eu acho que chamei muita atenção. Eu estava sentado e de repente parou uma pessoa na minha frente. E começou a falar de Deus, começou a falar de Deus, começou a falar de Deus. Foi a primeira vez que eu ouvi. E sabe o que aconteceu? Meu coração queimou. Eu falei, o que eu estou escutando? Falando de Deus, aquele negócio assim. De repente, o cara vai embora. E eu fiquei tipo assim, o que aconteceu? O que eu ouvi? O que eu faço? Para onde eu vou? O que vai acontecer? Não sabia de nada. Não pegou meu telefone. Não me perguntou se eu queria entregar minha vida para Jesus. Não lançou a rede, não consolidou, não me discipulou. E eu continuei perdido. E acho que depois disso eu ainda fui pego pela polícia. Continuei vivendo uma vida longe de Deus e desregrada, até que um dia, feliz dia, numa casa, eu escuto o Evangelho com clareza, o plano de salvação, de um crente comum também, mas ali tinha o meu telefone, ali começa então uma consolidação, um processo de um evangelismo já cuidando, e ali numa casa, numa célula, eu fui transformado, todos os meus valores foram alterados. Talvez eu nunca entraria num prédio gostoso, como esse que nós estamos aqui, nunca entraria talvez num prédio que a gente chama de igreja, como lá na Central em Belo Horizonte, quem já foi, lindo, parece um teatro, mas talvez eu nunca entraria criticando, desinteressado, não é para mim. Mas uma casa é diferente. De gente como a gente, é diferente, porque talvez a gente não valoriza, ou um não crente não valoriza o poder do púlpito, a sabedoria de um pastor,
a consistência de uma pregação, não, mas uma conversa ali, informal, onde transfere vida na vida, é diferente. E ali, nesse ambiente de célula, eu fui transformado. É a minha história do gadareno. E por que eu falo? Porque também até esse momento, nenhuma pessoa não me evangelizou. E o único que fez num modelo, assim, eu não tenho dúvida que tem seu valor. E eu também não perco a oportunidade, sempre quando eu tenho, eu falo de Jesus com as pessoas. Mas nós temos que ir naquele caminho, como o próprio Jesus ensinou, não é, de alcançar a pessoa por completo, de consolidar. E quando nós então olhamos para esse estilo de vida das células, depois eu vou chegar nesse ponto. Por quê? Porque célula nós temos que entender, e pastor aqui tem que ser tomado de convicção de que nós não estamos mais uma estratégia, nós não estamos numa moda, um modelo, uma onda. Não é uma onda o que nós estamos buscando viver a igreja neotestamentária no século 21. E às vezes me incomoda falar aqui. Por quê? Porque aqui, né, não é esse ambiente aqui, ó. Está amarrado aqui, né, pastor? Não é esse ambiente aqui gostoso de olhar um no olho, de conversar, de trocar ideia, de... Não está entendendo? Então, isso aqui tem seu valor? Tem, nós vamos ler na Bíblia. Tem o valor. Mas você sabe que esse movimento aqui foi impulsionado e fortalecido depois, né, que o Império Romano assumiu o cristianismo como a religião do Império. E Constantino, então, pega o povo que está nas casas e vem para o prédio. E tira a Bíblia da mão do povo. E põe um só para ensinar o povo e para falar com o povo, e tira o povo do crescimento espontâneo, tira o povo da conversão e vira adesão à religião. A pessoa não converte, a pessoa não nasce de novo, a pessoa não tem experiência. Agora a gente já te batiza logo, bebê, traz para cá, você fica aqui sentado, sem Bíblia, só recebe e não faz mais nada. Vão pôr o sal no saleiro e vão deixar aqui quieto. E quando você olha, eu gosto de olhar para Deus. Quando eu olho para Deus, sabe o que eu vejo? Um Deus que subsiste em forma de comunidade. Não tem como carregar a imagem de Deus e viver uma vida isolada, independente. Qual que é um dos problemas dessa pandemia? Não é o distanciamento, é o isolamento. A pessoa não só distanciou, pôs a máscara e tudo bem, não. Ela isolou. Nosso Deus é um Deus de comunidade, Deus relacional. Quando você olha para trás para o Antigo Testamento, vamos lá, deixa eu tentar fazer esse parênteses maior aqui. Quando você olha para trás para o Antigo Testamento, você vê o modelo de Deus de tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida, como é que foi? Do Egito para a terra prometida, Êxodo 18. Deus levanta um líder, esse líder está conduzindo o povo, e ele está vendo que aquilo que ele está fazendo sozinho não é bom. E ele recebe um conselho, Deus fala com ele por meio do seu sogro e diz para ele, o que você está fazendo não é bom. Assim você e o povo ficarão esgotados. Depois a gente tem que ler e reler Êxodo 18, ali a partir do verso 17, se eu não me engano. E aí a palavra é, estabeleça líderes. Líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100, líderes de 1000. Para acompanhar o povo nessa trajetória, para que não fique sobre os ombros de um só, tem que descentralizar. Então a história do povo que sai do Egito para a terra prometida, ou seja, do passado, da vida no pecado para a nova vida em Cristo, ou seja, do Egito que também aponta para esse mundo, para a terra prometida que aponta para a nova Jerusalém que virá do céu, o modelo de caminhada do povo de Deus para o seu destino, é de uma forma descentralizada, é onde todos são discipulados, cuidados, acompanhados. Agora, quando você olha para Jesus, o ministério de Jesus,
Jesus se dedicou a um pequeno grupo. Ele dedicava a multidão, sim, mas prioritariamente aos seus discípulos. E ensinou eles a fazer o mesmo. Antes de partir, ele não deu uma sugestão, ele deu uma ordem. Vão, pregue o evangelho, e por aí, não, e façam o que eu fiz. Eu não tive o meu grupo, vão e façam os seus discípulos. E eles foram. E eles abraçaram a causa, morreram também martirizados, no mesmo DNA do seu Senhor, dedicaram a vida, não brincaram, levaram a sério. E o que eles fizeram? Viraram o mundo de cabeça para baixo. Ou melhor, né? Influenciou tanto que um dos imperadores, 360, depois de Cristo, a história conta, Cláudio disse assim: Roma, que era potência global, imitem os cristãos, porque eles têm cuidado dos seus e cuidado dos outros. Os cristãos foram tão eficazes que alfabetizaram, que trouxeram escola, educação, lei, cultura, vieram dos cristãos, que trouxeram também o cuidado com os necessitados, e começou hospitais, né? Tantas coisas. Abraçaram a causa e fizeram isso como? Publicamente e de casa em casa. Atos começa numa casa, Atos vai terminar numa casa. As epístolas são escritas às igrejas que se reúnem nas casas. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que o que nós estamos fazendo é moda. O que nós estamos fazendo é o mover de Deus. É a continuidade daquilo. Nós podemos até reunir num prédio como esse, mas nós não podemos nos contentar. Nós temos que fazer de cada crente um ministro. De cada casa, uma extensão da igreja. E eu estou aqui, eu falei, eu quero te inspirar, sabe por quê? Porque isso aconteceu comigo. Foi numa casa que eu escutei o evangelho, foi numa casa que os meus valores foram transformados, foi numa casa que os meus olhos se abriram, foi numa casa que eu experimentei uma transformação. E sabe o que eu entendi? Que eu não posso guardar só para mim mesmo. Eu virei para meu líder e falei, deixa eu ser seu líder em treinamento, deixa eu te ajudar. Deixa eu cooperar com você, por quê? Porque eu sei o que é viver sem Deus, eu quero levar isso para as pessoas. Daqui a pouco eu estava liderando o meu grupo. Então, 1 ano de convertido, eu estava liderando um grupo. Tem gente que fala, você é doido? Eu acho, para mim, doido é você já ter lido a Bíblia, é você já ter conhecido o Evangelho. Você não é uma PhD, você não sabe tudo, mas você já sabe de tanta coisa que o mundo não sabe, você guardar só para você e não compartilhar. Ainda mais debaixo de uma cobertura, debaixo de uma supervisão, passando por uma escola, por uma formação. Eu me preparei. Eu tinha alguém que ia me dar apoio, o que eu mais queria era liderar. E sabe o que eu fiz? Abençoado, num processo de multiplicação, abri um grupo. E desse grupo cresceu e multiplicou. Cresceu e multiplicou. Cresceu e multiplicou. Obrigado. O grupo foi crescendo e multiplicando anualmente. Junto com a minha esposa, nós já tivemos a alegria de formar mais de 200 líderes. São 11 anos como pastor. Com 5 anos e meio para 6 anos, eu fui chamado para deixar as atividades que estava exercendo já numa companhia, crescendo profissionalmente, porque quando me converti, eu fui estudar. Formei numa faculdade, daqui a pouco fui formar na minha segunda faculdade, crescendo, trabalhando, estudando, trabalhei numa das grandes multinacionais do país, cresci lá, fico muito feliz. Por quê? Porque a minha história não é de um traficante para pastor, que não tem problema. Mas tipo o gadareno, assim, vai primeiro para a sua casa, vai ser fiel lá primeiro, vai ganhar credibilidade para depois você vir. Eu fui assim, fui trabalhar numa empresa, depois noutra, depois entrei numa multinacional, cresci 1, cresci 2, cresci 3, cresci 4 vezes e tive a alegria de deixar um salário maior para servir
numa causa muito maior, muito mais nobre. O que é isso? Isso é o que Deus pode fazer com os improváveis lá da sua igreja. Isso é o que Deus quer fazer com aqueles que às vezes você não dá valor que está lá. Se a semente do Evangelho plantada numa pessoa tem o poder de transformá-la, imagina plantar ela nessa cidade. Plantar essa semente em cada casa, em cada família. Agora, nós vamos depender de um plantador só? Nós vamos depender de um púlpito? Sabe qual é a chave? Jesus falou, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Tem uma tarefa grande demais para fazer e o que você está fazendo sozinho não é bom. Não é bom. O nosso alcance é determinado pelo número de trabalhadores que estão ao nosso lado. Porque o problema é que essa religião fez do povo um consumidor do mercado da fé. Vem para consumir, para avaliar, para criticar, para ver se foi boa a performance, se falou, se acertou, se errou, se conjugou bem o verbo, como é que é a parada, e critica. Por quê? Porque não entendeu que só tem dois públicos, ou vai ser o campo missionário, ou vai ser missionário. Aí nós temos que ver quem que o povo é ali, entendeu? Porque o consumidor, ele na verdade, está faltando um processo de conversão, né? Ele estava numa direção, ele ainda continua na perspectiva errada. A vida cristã é receber, é celebrar, é viver, mas também é compartilhar, é repartir, é multiplicar. E um dos maiores problemas das igrejas é porque o crente vem só para sentar, para receber e vai embora. Por isso que nós não fazemos nada para jovens, nada para adolescente. Não vem achando. Você quer alcançar um jovem? Você quer encher? Você quer ter uma multidão de jovens? Quem quer? Você tem que avaliar como você vai alcançá-los. A maneira que você vai alcançar vai ser a maneira que você vai ser tendencioso a manter. E se você trouxer nós viemos escutando o Gabriel Guedes, né, Lívio? Quer dizer, eu vim meio cochilando, né, Lívio? Mas o Gabriel Guedes estava lá. Se você trouxer o Gabriel Guedes para tocar e avisar para os jovens, talvez, eles virão. Mas no outro final de semana eles também vão. É o evento, né? Evento, eles vêm e vão com facilidade. Mas se você desenvolver um ambiente com a presença de Deus, que não tem lugar nenhum, não tem. Ele chega e ele fala, o que é isso nesse lugar? Que ambiente é esse? Aí você vai poder dizer, Deus está aqui. Se tem um ambiente de presença de Deus, se tem um ambiente de relacionamento, de amizade, de broderagem, eu lembro da história de um dos pastores do DNA, lá de Belo Horizonte. Ele começou num pequeno grupo, do outro lado da avenida, na casa dele, e ele começou do outro lado da Igreja Batista da Lagoinha. Todo mundo aqui conhece a Lagoinha. Vai lá em Belo Horizonte, o povo quer tudo ir lá na Lagoinha. Não, quer saber de ir na Central, né, pastor? O povo quer ir lá. E aí ele começou modesto, ele começou um grupinho lá, e ele falou, mas Deus me chamou. Eu estou aqui com os meus amigos, se as pessoas me vão, eu vou alcançar eles aqui, quem quiser ir lá na Lagoinha, então que vai. E o negócio dele foi crescendo. Presença de Deus, relacionamento, as pessoas servindo, formando líderes, multiplicando células, e de repente ele estava com uma reunião com umas 600 pessoas.
O grupo dele cresceu e ele falou assim: meu Deus, alguém perguntou para que fenômeno é esse? Como é que você tem uma igreja de 600, que é só se atravessar a rua e você está na grande Lagoinha? Que os pregadores vão lá, os ministros vão lá, como é que pode? Aí ele falou: também já me perguntei isso, como é que pode? Mas sabe o que eu descobri? Deus está aqui. Mas sabe o que eu descobri também? Porque Deus está lá também. Mas sabe o que eu descobri? Os amigos estão aqui. O relacionamento está aqui. E as pessoas, sabe que elas querem ficar no ambiente que o amigo está. Isso faz a diferença. Então nós precisamos desenvolver algo que tenha a presença de Deus, mas que tenha relacionamento. Foi perguntado para os jovens: por que vocês não vão lá? Falou: porque meu amigo não está lá, meus amigos estão aqui. Então eu digo, você quer alcançar, tem que ter um ambiente de presença, tem que ter um ambiente de relacionamento, mas sabe o que tem que ter também? Um ambiente de desafios, um ambiente de serviço, um ambiente de causa, porque quem não tem uma causa para morrer, não tem sentido para viver. Quem não tem algo para abraçar, uma camisa para vestir, um ambiente para ele servir, ele não sente parte. E às vezes nós estamos dizendo só assim: venha, assente, receba, cresça, e depois você volta para casa e volta aqui de novo. Ou seja, nós vamos fazendo tudo para eles, tudo para eles. Sabe o que vai acontecer? Eles vão virando o famoso crente consumidor. Agora, quando você tem esse ambiente de presença, esse ambiente de relacionamentos, e esse ambiente onde cada um é desafiado para falar de Jesus, para fazer discípulos, para consolidar as pessoas, sabe o que acontece? Eles vêm e eles permanecem. Deus está aqui. Os meus amigos estão aqui. Eu fui alcançado por essa pessoa que se tornou meu amigo. E eu vou alcançando outro, e nós somos um grupo de amigos. E eu tenho uma causa. Nós vamos alcançar o nosso bairro. Nós vamos alcançar a nossa família. Deus vai usar a minha vida. Isso gera um ambiente favorável para as pessoas permanecerem, para as pessoas crescerem, para o ministério desenvolver. Então eu digo para você, avalie seu ministério. Avalia. Eu digo para você com toda tranquilidade, se a ênfase for nos programas, você vai ter que manter isso para as pessoas ficarem lá. Mas se a ênfase for na presença, nos relacionamentos e nos desafios, as pessoas virão, permanecerão e crescerão, se desenvolverão. Foi esse ambiente que me atraiu. Cheguei em um ambiente de presença, relacionamento. Daqui a pouco eu tinha uma causa para desenvolver, para abraçar. Fui servindo, fui me envolvendo, fui crescendo, fui liderando. Aí gerando células, daqui a pouco me tornei um supervisor, daqui a pouco um coordenador, daqui a pouco me tornei um pastor. E eu quero te inspirar. Por quê? Porque a central começou com 15 grupos. Hoje tem 2.000. A central começou com 300 pessoas. Começou, na verdade, com 89, mas eu digo 89 pessoas. Mas começou a transição, a alinhar o estilo de igreja para uma igreja onde cada crente é um ministro, cada casa é uma extensão da igreja, abrindo as células. Ela tinha 350 pessoas, hoje tem 14.000. Então eu quero dizer para você, não despreze os pequenos começos. Eu quero dizer também para você, pastor, líder, entenda que o que nós estamos fazendo não é uma estratégia, não é uma moda, não é uma onda. Nós estamos buscando viver o estilo bíblico neotestamentário hoje em 2022, século 21. Esse é o nosso intuito. Então, o avanço do nosso trabalho, o avanço do seu trabalho, depende de você estar convicto, persuadido disso. Sabe por quê? Porque senão, você larga a mão. Você volta a ser centralizador.
Você volta a querer conduzir todo o povo, você não acredita nas pessoas, e você volta a ficar cansado. Estou querendo dizer que célula não deixa a gente, né, cansado no aspecto de dar trabalho, porque dá, mas sempre vai dar. O oposto da graça não é esforço, o oposto da graça é mérito. A obra não é nossa, mas exige um esforço, exige uma dedicação. Desde os tempos de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado por violência, por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Jesus já falava: o meu Pai trabalha, eu também trabalho. O que vier na sua mão para fazer, vai e faz. Põe o seu coração e faz como quem faz para o Senhor. Então eu quero, já falei demais, né? Eu quero te inspirar. Está inspirado? Creia, e eu oro para que Deus levante Léos lá na sua igreja. Vai ser alcançado numa célula, vai ser transformado, vai virar um líder, vai virar um supervisor, vai virar um pastor. Quem não dava nada, nem minha família já não tinha mais expectativa comigo. Já tinha passado por terapia, psiquiatra de dependência química, overdose, 2 passagens na polícia, algumas juizadas de menor, ninguém dava nada. Mas quando a semente do evangelho chegou, acabou. Nasci de novo. Me tornei uma nova criatura. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Você vai alcançar pessoas improváveis. E Deus vai fazer coisas extraordinárias. Agora eu quero te animar também, dizendo para você: você está no caminho certo. Você está no caminho certo. O que nós estamos fazendo é obra de Deus. Mas quero te animar também, dizendo para você, né, delegue. Delegue. Descentralize. Eu estava dizendo aqui, o nosso alcance é determinado pelos trabalhadores. Nós temos que tirar as pessoas da posição de consumidor para serem construtores. É um ambiente de presença, é um ambiente de relacionamento, mas é um ambiente de desafios. Por que a gente não faz para o jovem? É porque a gente levanta o jovem para ele fazer. E sabe como é que ele faz? Abre um grupo na sua casa. Nós vamos te ajudar. Eu tenho uma história interessante. Estávamos eu e minha esposa num grupo, numa célula que nós liderávamos na casa do Cássio e da Gisele. Cássio e Gisele se converteram, Cássio e Gisele se batizaram, estávamos lá reunidos na casa dele um grupo, um pequeno grupo. Eu liderando os homens, a Lorena liderando as mulheres. Recebemos mais um casal, Maurício e a sua namorada, se converteram, religiosos, vieram de uma cidade do interior. Ele veio para Belo Horizonte, estava lá se capacitando, hoje ele é médico, estava estudando para medicina, mas foi alcançado pelo evangelho, converteu lá nesse grupo, e veio o Rodrigo, e veio a Kate, e começou a caminhar junto conosco ali naquele grupo. O grupo cresceu. Sabe quantas pessoas tínhamos no grupo? 7 homens e 7 mulheres. Passou um ano aquele grupo, nós percebemos que o grupo estava maduro, as pessoas estavam consolidadas na fé. Sabe o que eu e a Lorena falamos? Bom, 7 homens, a multiplicação vai ficar muito fraquinha, porque é legal fazer uma multiplicação onde você deixa o líder em treinamento com um grupo mais saudável, mais forte. Você deixa o líder em treinamento com um grupo mais, consolidado, para ele poder desenvolver, porque ele não tem experiência. E eu falei, não vai dar para eu multiplicar, deixar ele com 4 e eu ir com 3. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele com 5 e eu vou pegar um só. Porque eu já tinha uma experiência de liderança. Lorena, a mesma coisa. Então ele ficou com 5 e ele ficou com o Maurício, que o Maurício se tornou o líder em treinamento dele. A Gisele ficou com 5 e ficou também como líder em treinamento, e nós saímos com o Rodrigo e a Kate. Nós fomos lá para a nossa casa.
Nosso apartamento era um apartamento muito pequeno. Tá bom, para começar aqui tá bom. Né? Vamos ser 4 pessoas, 2 homens, 2 mulheres, já vai dar uma enchida assim na nossa sala, né? Beleza. Então vamos fazer o seguinte, eles estão reunindo lá, eu, Lorena, Rodrigo e Kate, fizemos uma lista. Rodrigo e Kate eram os membros da nossa célula. Fizemos uma lista, eu falei, nós vamos colocar nessa lista todas as pessoas que já cruzaram o nosso caminho, que nós conhecemos, mas que não tem Jesus, que precisa de um encontro com Jesus. A minha lista, eu lembro, deu cerca de 45 pessoas. Eu entrei no meu WhatsApp, eu ia lendo os nomes, eu entrei nas minhas redes sociais, eu escrevendo, Rodrigo fez a dele, Lorena fez a dele, e nós falamos, sabe como nós vamos começar esse grupo orando por essas pessoas? Nós fizemos jejum, nós oramos, e aí nós falamos assim, vamos fazer uma festa mexicana, e vamos convidar esses amigos que nós estamos orando para vir na festa, vamos, combinamos isso, beleza. Então nós preparamos, né? Foi bom que a Lorena estava lá junto com a Kate, aí fizeram uma decoração, prepararam a mesa, tacos, nachos, guacamole, aquele negócio todo, né? Burrito, decoração, eu pus um chapelão, e antes a gente já tinha feito um convite bem legal, e nós entregamos para essa turma toda, e falamos, vamos orar, e vamos esperar. 16 pessoas vieram, 16, eu fiquei tão feliz, no apartamento não cabiam as pessoas, eu lembro que a segunda reunião, enfim, depois eu conto, não cabiam as pessoas, e eu fiquei feliz demais, recebendo eles lá com aquele bigodão, né? Olá, que tal? E aquela festa gostosa, e nós comemos, e era só isso, era só comer, olha que delícia. Aí de repente eu parei, pessoal, antes de servir a sobremesa, eu gostaria de pedir 1 minuto da atenção de vocês. Aí eu falei para eles, nós estamos reunidos aqui para essa comida gostosa e convidamos vocês, foram assim, convidados a dedo para virem aqui participar conosco, porque nós queremos compartilhar com vocês a maior alegria que nós temos. Eu não sei se vocês já leram a Bíblia. Alguém aqui já leu a Bíblia? E ninguém praticamente tinha lido a Bíblia. Eu falei, pois nós começamos a ler a Bíblia. Eu descobri o grande amor de Deus revelado. E eu queria falar com vocês 4 pontos da Bíblia que eu considero como central. E aí eu fui e falei, Deus nos ama. Deixou um livro de amor para nós. Sua palavra é uma palavra de amor. Ele nos ama tanto, tanto, e nos criou para vivermos com Ele. Mas às vezes a gente faz a pergunta, se Deus nos ama tanto, por que o mundo que a gente está vivendo está tão difícil? A Bíblia conta também. Ela fala do pecado. Falei rapidamente, o pecado nos separa de Deus, nos impede de desfrutar do amor de Deus. Mas Deus nos ama tanto que Ele não vai deixar o mundo do jeito que está. Ele mesmo veio aqui para resolver. Ele veio aqui para morrer pelo pecado, para a gente não morresse no meio dos pecados. Ele veio para morrer por nós, para não viver sem nós. E aí fui explicando e falei, o 4º ponto é, a Bíblia deixa uma pergunta, se nós vamos entregar nossa vida para esse Deus, receber esse amor e tal, vocês querem entregar a vida para Jesus? Foi desse jeito, assim, mais ou menos, né? Mas desse jeito, eu vou falar assim, na lata, todo mundo fez oração entregando a vida para Jesus, 16, numa reunião, que tinha 2 homens, 2 mulheres, começando com oração, e aí eu terminei e falei assim, pois depois dessa oração, quero dizer uma coisa, nós queremos reunir com vocês, todas as quintas-feiras, desenvolver amizade entre nós, para vocês conhecerem mais a Bíblia, para vocês conhecerem mais o plano de Deus. E essa reunião que hoje teve taco, teve comida mexicana, na semana que vem vai ter comida árabe, na outra semana nós vamos fazer uma comida mineira, e nós vamos a cada semana comendo juntos, relacionando e conhecendo mais a Deus. Você quer saber o resultado? Próxima reunião eu tive que fazer lá embaixo, porque não cabia. Fizemos lá num espacinho que a gente tinha lá, tipo um espacinho gourmet.
E o grupo foi crescendo. Você quer saber o resultado? Hoje o Rodrigo e a Kate, que estavam conosco naquele grupo, lideram mais de 50 células. Mais de 50, só eles. Como é que começou? Começou com uma lista de oração. Como é que começou? Começou com uma festa mexicana, chamando as pessoas para ter comunhão. Como é que começou? Começou com a semente do evangelho plantada num ambiente informal. E ali o Rodrigo foi crescendo, foi tomando gosto. Eu chamei, vem ser meu líder em treinamento. Ele já sabia, estava ali do meu lado, a Lorena do lado da Kate. Eles foram preparados. Hoje o Rodrigo é pastor, faz parte da minha equipe. Serve junto conosco. O que eu estou querendo dizer para você também aqui é que é mais simples que você pensa. Mas para isso acontecer depende de você delegar, depende de você transferir, depende de você deixar. O próprio Rodrigo, naquele período, eu e a Lorena precisávamos fazer uma viagem. Falei, será que eles vão dar conta? Nós ensinamos e tal, falei, nós vamos ficar esse período aqui fora, acho que era um mês. Vocês vão conduzir, vai ser um sucesso. Quando nós voltamos, o grupo já estava maior ainda. Porque é o poder da delegação. Você delega responsabilidade, assume o encargo, sente parte. Eu queria falar mais, mas eu quero abrir aqui um espaço para você perguntar. E quero orar por você também. Meu objetivo aqui hoje é te inspirar. O objetivo aqui hoje é dizer para você, persevere. Persevere. O que você está vendo hoje é resultado de 20 anos. 20 anos de uma igreja. Persevere. Persevere. A igreja neotestamentária que cresceu de uma forma assustadora. Quando foram fazer a avaliação, e hoje nós estamos aqui vivendo o evangelho, quantos pastores, quantas igrejas nessa região, você fala, tem muita igreja. Você sabe qual foi o resultado da igreja neotestamentária que impactou não só o Oriente Médio, não só aquela região da Palestina, mas o mundo? O crescimento não foi um crescimento astronômico, foi um crescimento numa média de 5% por ano. 5% por ano, mas sabe o que acontece? É um crescimento constante, é contínuo, e no resultado final você olha para trás e você se alegra. Sabe o que acontece às vezes com o pastor? O pastor olha para trás e fica triste. Por quê? Porque dedicou o ano inteiro, suou, ralou, trabalhou, investiu, pagou, gastou, fez tudo. Olha para trás e fala, cadê o fruto? Cadê o resultado? Você sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós estamos distraindo, fazendo coisas, fazendo atividades, e é tudo fazendo coisas, ao invés de focar em uma coisa, fazer discípulos, gerar vidas. Quando você foca nisso, você olha para trás e você fala, olha a vida desse. E você fez o que? Um crente? Não, você fez um discípulo. E esse daqui vai dedicar em quê? Tem que tomar cuidado, porque a pessoa converte e já vai fazendo coisas, fazendo. Não. Você vai receber, você vai celebrar, você vai viver, mas você vai se multiplicar em outro também. Você vai fazer discípulos. Nós temos que tomar cuidado para não distrair. Não distrair. Com tanto de coisas, com tanto de oportunidade, com tanto de grito e necessidade, e não fazer e ser movido por uma prioridade, por aquilo que mais importa. Então eu quero orar por você, pastor, para que você possa permanecer nessa visão, fazendo discípulos, e saber que o fruto, do seu penoso trabalho, você vai se alegrar, porque você vai ver a multidão de filhos que você vai gerar, e de discípulos que geram discípulos. Você quer comer um boi inteiro? Como é que faz? Você come um pedaço de cada vez. Você quer mudar essa cidade inteira? Como é que faz?
Você ganha uma pessoa de cada vez. Você ganha um. Você ganha outro. E leva eles para ganharem outros também. Se nós focarmos, vivermos nessa perspectiva, nós vamos colher algo extraordinário. Ô Ló, vem cá, senta aqui do meu lado para nós respondermos algumas perguntas. Pensa aí numa pergunta, eu vou orar por você. Papai, eu oro, Pai. Eu oro, Deus, para que o propósito do Senhor seja cumprido aqui. Meu coração vem mesmo, Pai, com tantas coisas, tantas impressões do Senhor para compartilhar, mas eu sei, Deus, que o que mais tem valor é o seu toque, é o seu selo, é a sua marca, é aquilo que o Senhor tem. E eu peço, Deus, o que cada um no Espírito, pelo Senhor, veio buscar, eu oro para que eles recebam. Eu oro para que o Senhor transfira. E eu levanto aqui as minhas mãos, Pai. Eu entendo, Deus, que o Senhor estabeleceu a imposição de mãos como um meio de compartilhar da Tua graça e favor. E as mãos aqui levantadas, Deus, eu declaro uma transferência de unção, que eles possam ir além, ir além. Eu oro, Deus, para uma transferência de unção, de multiplicação e conquista. Eu oro, Deus, para aquilo que eu vivi junto com a Lorena, ali com o Rodrigo e a Kate, numa simples história que contamos, seja algo normal no ministério deles, formando líderes que geram líderes. Eu oro, Deus, por renovo. Deus, depois de uma intensa temporada de lutas, nesses 2 anos mais traumáticos da história, eu oro, Deus, que o Senhor venha com bálsamo e renovo sobre a vida de cada pastor, renovo físico, renovo emocional e renovo espiritual no nome de Jesus. Eu oro, Deus, também para que eles não apenas, Deus, se desenvolvam para liderar numa temporada difícil, mas que agora o Senhor os capacite, Deus, para conduzir a igreja, para sair desse momento que estão e irem para essa nova estação. Dá força redobrada, Pai. Força redobrada, força espiritual, que eles liderem, não na força do braço, mas no poder do Espírito. Ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem dado para a central, com liberalidade, Deus, de uma forma espiritual, eu compartilho. E eu oro, Deus, para que estas igrejas sejam modelos, sejam multiplicadoras, alcancem, em nome de Jesus, uma multidão. Faça delas discípulos que fazem discípulos, marquem a sua cidade, a região, o estado e a nação, Pai. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Eu não sei se a gente consegue pegar 2 cadeiras aqui. Consegue? A gente senta aqui. Ó, eu vou aproveitar também para apresentar este primeiro livro aqui, ó. Esse livro aqui, pastores, esse livro aqui eu digo que é uma leitura assim obrigatória. Transição, o passo a passo para a transição de uma igreja de programas para uma igreja celular, escrito pelo Wagner, que é o coordenador do movimento do DNA. Você precisa ler e praticar esse livro, ele está disponível aqui. Esse aqui é o meu xodó, esse aqui é a presença, prioridade da presença de Deus. Esse livro aqui, eu senti da parte de Deus um favor ao escrever esse livro. Pastores, não liderem na força do braço. Não lidere na força do braço, lidere no poder do Espírito. Não faça o trabalho dependendo daquilo que você faz, mas deixa Deus fazer. Isso vai acontecer quando você desenvolver esse estilo de vida na presença. Esse livro aqui é um livro que eu escrevi, é lógico que reflexo de uma vida, mas ao mesmo tempo para eu, assim, viver isso todos os dias. E esse livro aqui é
uma jornada, na verdade é uma parte primeiro inspiratória, eu faço uma jornada de 21 dias na presença de Deus. São 21 devocionais, uma leitura para te inspirar. Depois você tem um diário que vai te ajudar na jornada. E você tem eu chamo de um guia prático rumo à presença. São ações diárias para você ir para um nível mais alto. Esse é um livro para pastores, é um livro para líderes, é um livro para membros, é um livro para todos que desejam ir para um nível mais alto com Deus. E aqui tem um capítulo bônus, que é a prioridade da presença de Deus na célula. Está aqui. E o outro, que infelizmente acabou, tem um só lá. Eu acabei nem trazendo, porque eu já vi que ia acabar lá, é o Células Excelentes. Células Excelentes é o livro que ele é para todo cristão que quer ser poderosamente usado por Deus. Ele é o livro que hoje nós utilizamos na formação de um líder na central. Então, todos os nossos líderes leem, se preparam com esse material, e ele ali tem as práticas, os princípios que a central aplicou e aplica, né, na liderança das nossas células, dos nossos grupos. É um livro também muito prático, tem mais de 100 desafios práticos. Você pode conhecer mais o material lá. Vamos aqui a algumas perguntas. Eu, assim, imagino que alguém aí já tem alguma para fazer, mas acho que a gente consegue responder talvez umas 6 perguntas, se tiver. Você gostaria de saber, relacionada à igreja, à formação de líderes, à dinâmica das células, à escola de líderes, ao trabalho com jovens? A pergunta que você tiver, nós vamos ter aqui a alegria para responder e abençoar também os demais, né, com a sua pergunta. Quando você fala perseverar, o que está incutido aí nessa palavra, dentro da sua experiência aí? Eu penso que é o seguinte, vou falar 3 coisas. Aqui é o objetivo, onde você quer chegar, é a visão que Deus te deu. Nós, como igreja central, nós somos e queremos ser, como visão, uma igreja em células, que vive o amor de Deus e transforma o mundo. Você pode colocar aqui como objetivo também o seu alcance, o seu alvo, que isso te impulsiona, ok? Então aqui você tem os seus objetivos. O que você tem que tomar cuidado? Você tem que tomar cuidado com as distrações. Você tem que tomar cuidado com tudo aquilo que te impede de chegar lá no objetivo. Você pode ter distrações de missão, que não vão te levar para lá. Você pode ter distrações no seu dia a dia. Agora, sabe onde que entra a perseverança? Perseverança é a jornada, de onde você está até você chegar lá. Nessa jornada aqui, qual é a chave da perseverança? É o processo. E essa palavra processo, nós não gostamos dela. Nós não queremos um processo. Mas você só vai alcançar se você for, uma palavra até assim pesada, mas obcecado pelo processo. Igual Neemias vai reconstruir o muro, é um processo. Cada um vai construir o da frente da sua casa, é um tijolo de cada vez, é uma paredinha de cada vez, mas daqui a pouco nós vamos ver o muro todo reconstruído e vai acontecer em 52 dias, aquilo que não foi feito, mais 100 anos. Então, eu falo perseverança é o quê? É você manter firme nos momentos de desânimo, para você alcançar o alvo que Deus tem para você. Eu tenho uma pergunta, né? Minha célula de meninas, né? Mulheres. E eu quase não tenho levado nenhuma meninas, porque minha conversa é mais com meninos. Como trazer minha melhor amiga? Ela sempre nega, que ela fala que ela tem o ritual dela e tal, e ela sempre nega. O que eu faço para levar ela para a igreja? Estou insistindo muito com ela, já tem 3 anos, e ela nega. Como que eu posso fazer para ela trazer para a minha célula? Bom, vou responder. Primeiro vou fazer um comentário, né?
A gente trabalha hoje na Central com alguns formatos de célula. Um deles é uma célula só de menina, ou só de menino, ou uma célula que a gente chama célula par. A célula par é uma célula de mulheres e uma célula de homens que se reúnem na mesma casa. Então, tem uma líder mulher, tem um líder homem, e, com isso, eles fazem ali juntos o momento do lanche, do louvor e da dinâmica, e depois, na hora da palavra, eles separam. Eu estou falando isso para você porque você falou que, às vezes, você tem mais facilidade de levar homem, mas se a sua célula é de mulher, só de mulher, sem o líder homem, não convém que fique frequentando o homem, a não ser que tenha um líder homem ali para acompanhar aquele grupo. Entendeu? Então, é uma coisa a se pensar, se não caberia no perfil de uma célula par. Porque aí aqueles homens que chegam, eles têm a referência do líder masculino, né? Porque senão fica uma mulher discipulando o homem, especialmente no ambiente do jovem, eu acho que não cabe muito, porque confunde muito as coisas. Agora, a respeito da sua amiga, a primeira coisa é a oração. Porque só o Espírito Santo pode convencer, pode mudar o coração dela, né? Então, ela precisa ser o seu alvo de oração, né? E eu posso testemunhar de uma amiga, que é minha amiga desde os 11 anos, e ela se converteu ano passado na minha célula. Mas eu convido ela há mais de 10 anos. Inclusive, nessa célula lá de trás que o Léo contou, da noite mexicana, ela foi. Lá, ela fez uma outra amiga não crente, de lá as duas foram para o boteco beber. Então, tem o tempo da pessoa também. Agora, conta boa. Hoje ela está na célula. Calma, nós eu falei celebramos... que ela converteu ano passado. Já falei que ela converteu. Celebramos o casamento e são líderes em treinamento. Isso, hoje ela converteu mesmo, se batizou e casou semana passada com um rapaz da nossa célula também, e eles vão ser os nossos próximos líderes, né, que a gente vai multiplicar. Mas eu estou dizendo assim, que por 10 anos eu investi na vida dela, orando por ela e convidando, mas também perseverando, mas também não era o tempo de Deus ainda na vida dela, né? Então, eu acho que forçar demais não é uma boa estratégia, mas ela saber que você está disponível. E, às vezes, nós, crentes, queremos só que a pessoa venha no nosso convívio, mas a gente não está disposto a ir até a pessoa. No sentido, ela faz um aniversário, você não vai. Ela está precisando de uma oração, você não vai até na casa dela. Então, a gente tem que ir também. O ir inclui isso, não só o convidar, né? Então, é um equilíbrio disso, assim, da gente querer que a pessoa venha, mas a gente também está disposto a dar espaço. Boa noite. Falando lá do contexto da central, por exemplo, né? Para eu participar de um ministério, seja ele qual for dentro da igreja, né? Estar em uma célula ou liderar uma célula é um critério para você estar participando desse ministério? Para participar de um ministério, é fundamental que ela esteja participando de uma célula. O ministério, ele não tem o encargo de discipular. O ministério não vai pastorear a vida, isso vai acontecer na célula. Então, se a pessoa está participando de uma célula, isso é um dos critérios para ela, então, participar daquele ministério. Não necessariamente ela tem que ser líder de célula, mas ela tem que estar numa célula. Então, se ela estiver numa célula, se ela tiver um bom testemunho de vida, né, se ela estiver adequada ali. Agora, nós zelamos, a Lorena está lembrando aqui, para que os líderes de ministério sejam líderes de célula. Nós zelamos por isso. Né? Não vou dizer que, acho que é 100% isso acontece lá, porque é muito importante que aquele ministério também ele tem esse cuidado com a célula. E uma pessoa que é líder, ela naturalmente tem, porque ela vive isso, ela sabe qual é a dinâmica, né? Então, às vezes, ela vai dizer, não, vai lá e acompanha a sua célula nisso, não precisa vir aqui agora.
senão vai, né, de uma certa forma, impedir a pessoa de crescer ali na sua célula para que ela desenvolva no ministério. Então, os dois são importantes? São, mas a célula é mais. Olá, boa noite. Eu queria falar sobre preparo. Você falou sobre o líder de treinamento, identifica um irmão, acompanha, ele é experimentado. Eu queria especificamente a escola de líderes, né? A formação, não só o teórico, o prático, né? Mas como o formato, o início. Às vezes você lança o convite à igreja, né? Para que possíveis irmãos queiram participar. Eu queria uma experiência dentro desse cenário de formação de uma primeira turma. Nós temos uma formação dupla, vamos dizer assim. Ela acontece na célula e acontece do líder para com o liderado. E nós temos uma formação na escola, onde a pessoa vai fazer um trilho ali de formação, né? Então, no trilho de formação, ela começa pelo imersão, é um curso que agora virou um retiro, onde ela pode se batizar ao final, são os fundamentos da fé. Depois ela vai ter o Cresça, onde ela vai amadurecer em liderança, vai amadurecer na sua fé. No primeira parte, ela vai no Cresça 1, se livrar daquilo que impede de crescer, e no Cresça 2, os ingredientes para a maturidade. Depois ela entra no Lidere. O Lidere também é uma jornada de 3 módulos, cada módulo são 7 aulas. Então, o primeiro módulo é para ser em cima do livro Uma Vida com Propósitos, para ser um cristão maduro e com propósito. O segundo é em cima do cristão contagiante, é para ser um cristão que prega o evangelho, que faz discípulos. E o terceiro módulo é em cima desse livro Células Excelentes, para liderar uma célula excelente. Então, o que o líder vai avaliar? O líder vai avaliar uma das coisas, tá? É se ele concluiu o treinamento todo, se ele passou por essa jornada. Agora, passar por essa jornada não aprova aquela pessoa de liderar. Eu digo que ela vai avaliar 7 coisas. Primeiro, tem compromisso com Deus? Segundo, tem compromisso com a célula? Terceiro, tem compromisso com a igreja? Quarto, tem um bom testemunho de vida? Quinto, é batizado, é membro da igreja? Sexto, ela completou o treinamento? Sétimo, ela tem habilidade para liderar? Então, se você está acompanhando uma pessoa que tem compromisso com Deus, compromisso com a célula, compromisso com a igreja, bom testemunho de vida, ela é um membro da igreja, né? Ela completou o treinamento, o curso, ela tem uma habilidade de liderança, então, essa pessoa está preparada. Aí sim, você pode delegar para ela a liderança. Agora, o irmão perguntou sobre a primeira turma, né, da igreja. Eu vou falar, eu acho que 3 coisas que são muito importantes. Primeiro, que essa turma seja liderada, a aula seja pelo próprio pastor, né? É o senhor mesmo? Então, você ser o professor, né? Você vai passar a visão, não adianta terceirizar, chamar um outro professor. Você fazer um convite para a igreja de púlpito, né? Porque muitas vezes o pessoal fica resistente, mas você também estrategicamente ir em crentes maduros, em pessoas que você sabe que estão com você na visão, e chamar essas pessoas para a primeira turma. A primeira turma, ela é ali, assim, digamos, é o fundamento, mas eu queria dizer assim, aquela isca que vai, sabe, atraindo a igreja como se fosse uma fagulha assim na lareira, né? Então, aquela turma sendo inspirada, ela vai contagiando o restante da igreja. E, a partir dali, você vai abrindo os primeiros grupos, né? Então, junta ali 4 irmãos aqui e fala, cada um de vocês vai ganhar mais um da própria igreja
para participar da sua célula. E, além disso, você vai ganhar um não crente. E, a partir dali, as primeiras células vão se formando, sabe? Então, é uma estratégia bem intencional mesmo, né? Ela é ousada, mas bem intencional, e tem que ser puxada pelo pastor mesmo. Nós começamos com 40 alunos, essa turma, com todos os líderes de ministérios, todas as pessoas que já serviam em alguma área, e alguns que foram convidados e os interessados, assim, eu quero participar. Né? E de 40, nós abrimos 15 grupos, e o pastor, além, então, de dar aula, isso depois de uns 60% de aulas dadas, ele abriu as 15 primeiras células, e ali naquela turma que ele continuou dando o restante dos 40%, vamos supor assim, do curso, ele ia supervisionando os grupos. Mais alguma pergunta? Boa noite a todos, boa noite. Para a gente fazer uma célula, formar uma célula, a gente tem que ter um relacionamento genuíno, né? Assim, convidando, falando. Eu tenho um filho de 15 anos, que no momento ele está meio afastado da igreja. Então, eu pensei em fazer um encontro só com meninos da idade dele. Eu, por ser mãe e não ter a formação para a célula, né, e até conversando com o pastor, e ele falou para orar, para a gente poder levantar um líder, porque estamos lidando com meninos, né, e também eu sou mãe, e ia ser bem constrangedor fazer parte com o meu filho. E muitas das vezes bate o medo que nos atrapalha. Tem alguma estratégia que eu possa usar para poder alcançar esses meninos de uma forma relacional com eles, assim, sem constranger o meu filho? Acho que uma boa maneira é você abrir a sua casa, talvez para receber um grupo lá, ou até mesmo promover algumas ações ali dentro da sua casa, tendo cada vez mais os adolescentes ali participando, para você ir conhecendo eles, orando por eles, né? E talvez ser mesmo uma anfitriã. Eu não vou dizer que não funcione, tá? Eu não vou dizer que não dá certo, porque Deus pode fazer de diversas formas, mas o mais assim adequado é alguém entre eles, né? Que vai liderar esse grupo. Se o relacionamento ali da turma é todo de não crentes, então nós temos que achar um ali mais aberto, mais suscetível, para alcançar aquele, para discipular aquele, para que ele influencie os demais, né? E pode ver se tem alguma pessoa da igreja ou de alguma célula que ele ou algum dos amigos tem uma conexão. Talvez aquela pessoa vai ser a ponte. Ela vai ou liderar ou participar de uma célula e convidar eles para participarem. Então, nós cremos e temos experimentado com centenas de células de adolescentes liderando adolescentes, jovens liderando jovens, e é o que normalmente a gente vê de mais resultado, né? Ainda mais nessa idade, o adolescente, ele não quer andar com os pais, ele não quer ouvir os pais, ele é naquela fase, né, mais assim, delicada nesse aspecto. Então, eu acho que o melhor caminho mesmo é você abrir ali a casa para ser uma anfitriã, sem liderar, né? Permitindo que um outro jovem lidere. Temos uma última ou podemos encerrar aqui? Pode ficar, pastor Jefferson. Então, a minha célula é célula de mulheres maduras. E nós temos, assim, muito contato com mulheres mais jovens, até meninas solteiras, como aquela ali que falou, é minha neta. E, assim, como nós podemos, dentro da nossa célula, qual a estratégia
para atrair, porque a gente chama, elas até vêm, entendeu? Mas, assim, não continua, porque provavelmente, como é faixa etária, né? Então, o que vocês poderiam trazer para a gente nessa, né? No caso dela também, ela disse da amiga, que está orando, né, 3 anos, a célula dela é célula de, a maioria, mulheres casadas. Ela é solteira, acho que até a única solteira na célula. Então, a gente precisa, assim, de estratégias, né? A gente sabe que é orar, né? E outra coisa, são 2. Quanto tempo em oração e jejum para aquela relação que vocês fizeram, assim, mais ou menos assim, 1 mês, para a gente poder receber as pessoas? Sobre a sua célula, eu acho que a estratégia é uma palavra linda, chama multiplicação. A gente precisa enxergar a necessidade do grupo se multiplicar em alguns momentos. E a senhora pode levantar uma líder mais jovem para assumir esse grupo das mulheres mais jovens. Então, a sua célula, estrategicamente, se organizar em 2 grupos, para, então, gerar um grupo de uma célula mais jovem. E talvez você fale assim, mas eu ainda não tenho a quantidade que eu preciso. Então, a gente faz uma coisa que chama microcélula. É quando, dentro de uma célula, a gente já começa, na mesma casa, a formar 2 grupos. Então, é um líder novo que está sendo levantado, e a gente vai, então, numa mesma reunião, acontecem 2 células. E ali, com a microcélula, aquele novo grupo vai sendo formado, é como se fosse um embrião. A gente está preparando aquele líder para assumir. Entende o que eu estou dizendo? Assim? Então, você vai manter ali o seu grupo das mulheres mais velhas, maduras, e daqui a pouco a célula das meninas jovens vai crescendo. E, a partir também das jovens casadas, pode ser levantada uma jovem solteira, né? Então, esse é o processo de multiplicação. Quando a gente tem poucas células, os grupos tendem a ser mais heterogêneos, né? Então, tem gente de todas as idades, vários perfis. Mas, à medida que você vai multiplicando, você vai tendo grupos mais homogêneos, e aí, quando você tem a célula das jovens, toda jovem que chegar vai para lá, e aí aquela célula se multiplica em outra jovem. Quando você tem as senhoras, aquela depois vai se multiplicando em outras. Mas agora é importante identificar esses perfis, levantar as líderes dentro dos perfis e ir fazendo essas multiplicações. Sobre o período de oração, a gente fez, se eu não me engano, foram 3 semanas de jejum e oração, porque a gente estava plantando uma célula, abrindo do zero, né? E, então, na 4ª semana, a gente fez o evento, né? Mas a gente estimula que esse processo de convidar, orar, seja contínuo, o tempo todo, né? Então, não para um movimento específico e depois para, mas para ser uma cultura da célula. Eu tenho sempre orando por amigos e sempre convidando pessoas. Amém? Amém. Obrigado, Lorena. Obrigado, pastor Léo. Fica aqui com a gente para a gente estar orando. Mas quero chamar o pastor Eliezer aqui à frente. Pastor Eliezer, grande homem de Deus, pastor da 2ª Igreja Batista ali em Pavuna. Esse homem é um dos precursores daqui do DNA aqui no Rio, né? Eu preguei domingo passado sobre você. Alguém lembra da mensagem? Pastor Eliezer, abençoa a gente aí. Tá certo. Meus irmãos, na realidade fui eu que comecei, né? Chamei o Lívio, eu estava no MDA. Disse, Lívio, o negócio é o seguinte, eu estou meio perdido, rapaz, eu não sei para onde que eu vou. Aí, vamos numa direção aí, eu estou querendo vir para o DNA. Ele, eu também. Então, vamos marcar um almoço? Aí nós marcamos um almoço. Só que tinha muitos pastores no retiro, a primeiro almoço nós tivemos 40 pastores. Assim, rapaz, não era só eu e você? Eu fui convidando. Aí, no segundo almoço, nós já éramos 80. No terceiro, aí separamos já para a Baixada. Então, começou. Meus irmãos, é o seguinte, bem rapidamente, no dia 8, 9, 10, então, os pastores, eu gostaria de pedir aos pastores que ficassem de pé, aqueles que já receberam, os pastores já receberam, né? Então, aqui ele já recebeu, Lucas.
no dia 8, 9 e 10, no dia 8 e 9, nós teremos um congresso lá na Segunda Igreja Batista em Pavuna, e nós íamos fazer para a nossa igreja, para retomar o trabalho da nossa igreja. Mas começou a tomar um vulto muito grande, e então nós sentimos o desejo de convidar as outras igrejas também. Então nós vamos dar a ênfase mais para workshops, serão 10 no sábado, mas cada pessoa pode fazer 4, 2 de manhã e 2 à tarde. Então, quem é líder, vou deixar um para você, Jefferson, quem é líder de célula, por favor, vou pedir aqui alguém para me ajudar, pode dar para o líder de célula, você pode ficar de pé, aí você recebe a líder de célula aqui, para receber, para o líder de célula, tá? Aí vocês querendo ir, tá, o QR Code está toda a orientação, na página da igreja, www.cibpavuna.com. Lá tem muitas informações, tem os vídeos dos preletores convidando. Vamos orar então, né? O Lívio me deu a notícia boa, conseguiram, né? Conseguiram. 2 membros da minha igreja querem viajar, o visto ainda não venceu e eles foram barrados. Não tem motivo para eles serem barrados. Aí o Lívio estava falando das complicações que está no mundo, né? Vamos orar? Você pode se colocar de pé para orar, né? Só um aviso, temos alguns livros ainda do pastor Léo, o livro Presença, nós temos ali ainda. Então, irmão, o outro já... Acabou a transição, Lívio? Transição... Legal. Gente, quem quiser o livro Transição, eu tenho o livro Transição. Tá legal? Fala comigo aqui no término que a gente já reserva o seu Transição. Tá bom, irmãos? E o Presença ali, aproveita. Guarda um para mim aí, livro, por favor. Tá bom? 2, né? A minha sobrinha também tá... Opa, aqui, que beleza. Aproveita que o pastor Léo está aqui, hein? Gente, obrigado pela presença de vocês. Obrigado mesmo. É só o começo. No dia 16 de julho, vamos ter o DNA 1 na Igreja Apostólica Cristã, em Conceição de Jacareí. Pastor Wilson já estava aqui com a gente, teve que ir, tá? Mas vai ser na parte da tarde, depois do almoço, de 1h30 até 6h30. É o horário que a gente tem feito. Então, é o DNA 1, com toda a visão que você vai receber do Senhor, através dessa bênção que tem sido o DNA nas nossas vidas, no nosso ministério. Se você quer fazer parte do grupo de conexão do DNA Costa Verde, me procura. Eu sou o coordenador aqui da região seropédica, Itaguaí, Mangaratiba, Angra, uma parte de Nova Iguaçu, Paraty, Confins da Terra, amém? Precisamos multiplicar, não, pastor Marcelo? Vamos multiplicar em nome de Jesus, tá bom? Faça parte, é uma roda de amigos mesmo, como o pastor falou aqui no começo, é um grupo de amigos, visão de reino mesmo, para a gente poder cumprir o propósito de Deus. Vamos orar pelo pastor Léo, pela pastora Lorena, pastor Eliezer, nos concede essa bênção em nome de Jesus. Ó Deus, que coisa maravilhosa, ontem, hoje, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Te louvo, Senhor, pela vida do Léo. O Léo tem sido uma bênção, Senhor, para nós. Com o seu sorriso, com a sua alegria, com o seu tato de lidar com as pessoas, sempre nos tratando com muito amor, com muito carinho e com muito respeito. Abençoa a sua vida, Senhor. Abençoa a sua esposa, Lorena, abençoa os seus 3 filhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi bom e eles conseguiram fazer o que eles vieram, que era um ponto principal, porque eles deram prioridade, não o que eles vieram fazer, mas sim a pregação da Tua Palavra. E quando nós damos prioridade ao Senhor, a Tua Palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Obrigado, Senhor. Ó Deus, te louvo pela vida de Lívio. Cuida do Lívio, Senhor, cuida da saúde dele, ainda essa deficiência na perna, talvez algumas dores. Abençoa ele, abençoa Rafael. Ó Deus, cuida do Jefferson, da sua família, da sua igreja. Ó Deus, cuida do DNA Rio de Janeiro, tudo que o Senhor tem feito, os pastores que estão envolvidos. Eu ainda quero te clamar pelo Léo e pela Lorena, a mensagem que eles trarão,
porque o pastor Wagner falou da expectativa de 1000 jovens. Senhor, eu sei que terá um grupo muito grande ali em Campo Grande. Continue usando o teu servo como o Senhor usou ontem, como o Senhor usou hoje à tarde, usa hoje à noite também, Senhor, com graça, com unção, com poder, para falar aos corações, aos nossos corações. Obrigado. Leva-nos em paz para as nossas casas, Senhor. Aqueles que têm atividades, leva para as atividades. Que os teus servos sejam guardados e amparados por Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhora. Amém, glória a Deus. Nós temos também um grupo, rapidinho, de WhatsApp, do Conexão Costa Verde, tá bom? Logo após, me procura aqui, dá o seu nome, da sua liderança, para a gente cadastrar e você acompanhar todo o movimento do DNA Costa Verde aqui com a gente, tá bom? E a gente está à disposição aqui para compartilhar manhã, tarde, noite, dar visão, aquilo que você precisar na sua igreja também, tá bom? Deus abençoe, obrigado aí a todos, a nossa igreja, aos pastores e a todos os visitantes também.